Shalom, pessoal. Hoje nós vamos começar a parte divertida, digamos assim, ou a parte mais importante desse estudo. O Messias aboliu ou não aboliu a lei, né? Tire sua própria conclusão. Então, eu fiz 2 vídeos. Se você não assistiu o vídeo 1 e principalmente o vídeo 2, eu recomendo que você assista primeiro e depois você volte aqui para ver este terceiro vídeo, para que você possa saber de onde foi que nós tiramos essas informações aqui, ok? Então hoje, como prometido, nós vamos começar a avaliar os versículos propriamente ditos, né? As passagens bíblicas onde Shaul, né, abordou o tema da lei, né? Se a lei é válida ou não. Então eu vou começar pela carta de Romanos, e o primeiro versículo que nós vamos fazer uma avaliação aqui, né, a carta aos Romanitas, né, que vocês conhecem como Romanos. Então, Romanos capítulo 3, versículo 20. Então vamos lá. Ó. No grego, nós temos aqui, vocês vão lembrar que tudo que Paulo abordou como legalismo ou como Torá foi traduzido para o grego como nomos. Então olha só o problema que dá, ó, no grego. Você tem aqui, ó, nomos aqui em cima. Aí você vai vendo aqui as palavras em grego e depois você tem outro nomos aqui embaixo. Então você vê que Shaul, ele abordou o tema lei 2 vezes numa única frase. Agora eu pergunto para você, como é que eu vou saber se esse primeiro nomos aqui é referente a Terreit Namuzá, lembra que era o legalismo, ou se ele é referente a Torá? E o segundo nomos, como é que eu vou saber se Shaul está falando da Torá ou se ele está falando do legalismo? Como é que eu vou saber se ele colocou lá Terreit Namuzá ou se ele colocou Torá? Sendo que traduziram os dois da mesma maneira. Então eu peguei esse versículo para começar, porque esse versículo tem os dois casos. Shaul, ele coloca aqui, ele usa tanto o termo legalismo, que era Terreit Namuzá em hebraico, como o termo lei do Criador, que é a Torá. Ok? Só que aí traduziram tudo como nomos, ó. E aí, quando foram passar para o português, escreveram lei. Olha só como é que ficou aqui em português, ó. Porque pelas obras da lei, ninguém será justificado diante dele, né? Diante do Criador. Pois, por meio da lei, vem o reconhecimento do pecado. Então você vê, olhando no português só, você já percebe que tem uma contradição. Porque aqui, ó, na primeira parte, pelas obras da lei, ninguém será justificado diante do Criador. Então, nesse primeiro verso, você já entende que Shaul está falando que a lei, ela não justifica ninguém diante de Deus, ou seja, a lei não serve para nada, né? Se ela não serve para te salvar, na minha visão, nada que me salva, que não me salva, não me serve para nada, né? Pois, por meio da lei, vem o reconhecimento do pecado. Ora, se é a lei que me mostra o pecado, então ela é importante para eu saber como não pecar, certo? Mas como é que essa lei não me justifica diante do Pai se é ela que me mostra o pecado? Como é que eu vou saber como não pecar se não tiver lei? Então você percebe que fica um negócio completamente maluco. Aí as pessoas falam que Paulo era piradão, né? Que Paulo foi um apóstolo herege, né? Então, vamos lá, acompanha o raciocínio, ó. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado diante do Criador. Pois, por meio da lei, vem o reconhecimento do pecado. Poxa vida, se é a lei que me mostra o que é pecado e o que não é, então eu preciso da lei para ser justificado diante do Criador. Ou eu estou errado no meu raciocínio? Acho que não, né? Então, sem a lei, eu não sei o que é pecado. Então, como é que eu vou ser justo diante do Criador se eu não sei o que é errado e o que não é? Ah, o que me mostra o que é errado? É a lei. Então a lei é importante? Sim. Mas por que Shaul fala aqui que pelas obras da lei ninguém será justificado diante do Criador? Vamos ver no hebraico? Pois, diante do Criador, ninguém dentre os vivos será justificado baseado na observância legalista. Olha aí. Legalista das regras acrescentadas aos mandamentos. Então, a gente vê que o primeiro nomos aqui, Shaul estava se referindo a Terreit Namuzá, legalismo, ok? Continuando. Porque o que a Torá, olha só, fez verdadeiramente é mostrar às pessoas o quão pecador elas são. Então a gente percebe que o primeiro nomos aqui em cima, Shaul escreveu na verdade lá em hebraico Terreit Namuzá.
E aí traduziram como nomos. Deveriam ter traduzido como nomos mesmo, tá certo. Agora o segundo nomos, Shaul escreveu Torá. Aí eles escreveram, traduziram como nomos também. Deveriam ter traduzido como Torá, porque é uma palavra intraduzível. Ela não tem como ser traduzida. Ou colocado nomos do Criador, entendeu? Nomos de Deus. Aí sim, você teria uma diferença entre legalismo e Torá. Então, o que Shaul está falando aqui agora, analisando o hebraico, é que pela observância legalista de regras que são acrescentadas aos mandamentos, ninguém é justificado diante do Criador. Porque a lei do Criador fez verdadeiramente é mostrar as pessoas o quão pecadoras elas são. Então o que Shaul está falando aqui no hebraico, agora fica fácil de entender. É que quando você acrescenta leis humanas nas leis do Criador, você não consegue reconhecer o que é pecado e o que não é. Então você não vai ser reconhecido diante do Pai, justificado diante do Pai, utilizando regras humanas. Porém, a regra de Deus, né, a lei do Criador, essa sim vai te mostrar o que é pecado e o que não é. E aí sim você poderá ser justificado por ela. Então Shaul está dando um esculacho aqui nas regras dos fariseus, no legalismo dos fariseus, e não na Torá do Criador. Pelo contrário, ele está falando a favor da Torá do Criador. Espero que vocês tenham compreendido esse primeiro versículo, né? Romanos capítulo 3, versículo 20. Dá uma olhada aí na versão de vocês, a Bíblia, como é que está. Acredito que não esteja muito diferente dessa versão Reina Valera que eu usei aqui. Mas se tiver diferente vai ser pouca coisa. Vocês vão perceber que aí na Bíblia de vocês também passa o entendimento de que Shaul está falando mal da lei, está falando contra a lei. E na verdade ele está falando a favor, ele estava falando contra o legalismo. Shalom, shalom pessoal, e até o próximo vídeo com mais um versículo que será desmistificado. Até mais.